Então, pessoal, na aula passada a gente ficou aqui, né? A gente estava falando sobre as ligações químicas e vimos que as ligações químicas, de uma forma geral, são representadas através das chamadas fórmulas químicas, certo? Hoje nós veremos como a gente pode representar as ligações iônicas, tá bom? Então, as ligações iônicas, elas podem ser representadas através da fórmula iônica e da chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Na fórmula iônica, você apenas mostra na representação da ligação os átomos que estão presentes naquela ligação. Então, por exemplo, na formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, está presente o sódio e o cloro. Então, a gente representa aqui o sódio, Na, e o cloro, Cl, mostrando aqui a ligação iônica. Vale ressaltar que sempre, na hora de representar as ligações iônicas, quem aparece primeiro é o átomo do cátion, tá bom? Então, é o átomo do cátion que a gente vai representar na frente. Na fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, a gente representa também os dois átomos presentes na ligação, mas também representa os seus elétrons da camada de valência, tá? Então, esses pontinhos aqui são os elétrons da camada de valência, tá bom? Aí eu coloquei aqui a informação que eu tinha dito para você anteriormente, o cátion sempre vem antes do ânion, certo? Por isso que o Na vem aqui na frente do Cl. Detalhe, gente, existe uma regra, né, um bisuzinho que a gente utiliza, que é para a gente saber quantos átomos estão presentes naquela ligação. O que acontece? Como é que funciona esse bizu ou essa regrinha? Primeira coisa, você vai colocar a valência do átomo em cima dele. Então, por exemplo, o alumínio, que é um metal, ele tem a tendência a doar 3 elétrons. Aqui está errado o sinal, tá? Então, seria 3 mais, por exemplo, certo? E aqui nós temos o oxigênio com a sua valência, que é 2 menos, tem a tendência a receber 2 elétrons. Nessa regra, ou nesse bizu, o que acontece? A valência do átomo vira o índice do outro átomo. Então, a valência do alumínio vai virar o índice do oxigênio e a valência do oxigênio vai virar o índice do alumínio, certo? Então, esse índice, ele indica a quantidade de átomos que faz parte da substância. Por exemplo, no Al, né, entre a ligação do alumínio e o oxigênio vai dar origem a esse composto Al2O3. Isso quer dizer que nesta ligação participam 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Então, os índices eles indicam a quantidade de átomos presentes naquela substância, naquela ligação. Detalhe, quando esse índice tiver valor 1, ele não aparece, ele não é representado. Por exemplo, na ligação entre o sódio e o cloro, na formação do NaCl, por exemplo, aqui, ó, você pode ver que não aparece o índice embaixo, porque, na verdade, o índice do sódio e do cloro na formação do cloreto de sódio é 1, certo? Como é 1, ele não é representado. Então, fica a dica aí para a vida. A carga do cátion vai virar o índice do ânion e a carga do ânion vai virar o índice do cátion, tá bom? Para saber se essa continha está certa, basta você fazer a soma das cargas. Então, aqui nós temos duas cargas 3 menos, 2 vezes 3, 6, né? 6 menos, e aqui temos 3 cargas 2 menos, então 3 vezes 2, 6 também. 6 cargas, positivas com 6 cargas negativas vai dar 0. Então, a somatória tem que dar 0 para a gente saber se a substância está realmente montada, construída de forma correta. Pois bem, gente, agora nós vamos conhecer a ligação covalente, também chamada de ligação molecular. Diferente da ligação iônica, onde um átomo tem a tendência a doar elétrons e o outro tem a tendência a receber elétrons, a ligação covalente ela é estabelecida entre 2 não metais, ou seja, 2 átomos que têm a tendência a receber elétrons. Se um quer ganhar e o outro quer ganhar, nessa luta
vai ficar difícil doar elétrons. Por isso, eles vão, na verdade, compartilhar elétrons. Então, na ligação covalente, haverá o compartilhamento de elétrons e sempre aos pares, onde um elétron vem de um átomo e o outro elétron vem do outro átomo que está fazendo a ligação, tá bom? O número de elétrons que é compartilhado é chamado de covalência. Então, o número de átomos que era doado ou recebido na ligação iônica é chamado de valência, e aqui o número de elétrons compartilhados é chamado de covalência, tá bom? O que mantém essa ligação, no caso da ligação covalente, é a força de atração do núcleo de ambos os átomos, né, que estão estabelecendo aquela ligação. Então, a força de atração do núcleo positivo com os elétrons da ligação de ambos os átomos é que vai formar a ligação, então vai manter a ligação unida, tá bom? As substâncias formadas a partir de ligações covalentes são chamadas de moléculas ou substâncias moleculares, tá bom? Lembrando, a ligação covalente é estabelecida entre dois não metais ou entre um não metal e o hidrogênio. Essa ligação covalente ela pode ser de três tipos. Ela pode ser uma ligação simples, onde são compartilhados entre dois átomos apenas um par de elétrons, uma ligação dupla, onde é compartilhado dois pares de elétrons entre dois átomos, e uma ligação tripla, onde é compartilhado três pares de elétrons entre dois átomos, certo? Pois bem, gente, da mesma forma que as ligações iônicas são representadas por fórmulas químicas, as ligações covalentes também são representadas por fórmulas químicas. No caso das ligações covalentes, nós utilizamos a fórmula molecular, que é essa daqui, que a gente já conhece, por exemplo, para a água, H2O, a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, onde aparecem os elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, na molécula da água, está aparecendo aqui o elétron do hidrogênio da camada de valência e os 6 elétrons aqui do oxigênio da camada de valência. E a fórmula estrutural, né? Onde a ligação covalente ela é representada por um tracinho, que indica que ali, naquele tracinho, está sendo compartilhado um par de elétrons. Essa fórmula estrutural pode ser a chamada fórmula plana ou a fórmula geométrica. Na fórmula plana, você apenas demonstra as ligações, sem se preocupar com a geometria da molécula. Então, como é que ela é arranjada na realidade, né? Na fórmula geométrica, portanto, eu vou representar essa geometria. Por exemplo, na molécula do H2O, né, que é a água, eu posso representar HOH, então retinho, plano, né? Por isso que é chamado de ligação plana. Já a geométrica, não. Ela leva em consideração os elétrons que estão aqui, né, sobrando no oxigênio, que não estão em ligação, que geram uma geometria espacial diferenciada para a molécula de água, né, que com essa configuração angular, tá bom? E temos aqui, por último, a chamada ligação metálica. Nós vimos lá que a ligação iônica é estabelecida entre um não metal e um metal, ou entre um metal e o hidrogênio. A ligação covalente entre dois não metais, ou entre um não metal e o hidrogênio. E aqui a ligação metálica é estabelecida entre dois metais, que têm a tendência a doar elétrons. Nesse caso, na ligação metálica, o que vai acontecer é que os elétrons dos metais vão criar uma espécie de nuvem eletrônica que vai ficar pairando sobre todos os átomos metálicos que estabelecem essa ligação, tá bom? Então, basicamente a ligação metálica ela é formada por íons positivos, certo? Imersos em uma nuvem de elétrons que tem um movimento livre e desordenado. É por isso que, por exemplo, os metais são excelentes condutores de eletricidade, porque lá tem elétrons livres se movimentando, né? Então, quando eu coloco uma diferença de potencial, esses elétrons começam a se ordenar, gerando uma corrente elétrica. Por isso que os metais, de uma forma geral, são bons condutores elétricos.
tá bom? Então, temos aqui a representação da ligação metálica. Então, observem aqui vários cátions positivos e uma nuvem de elétrons aqui que está pairando entre eles, vários elétrons livres movimentando desordenadamente. É assim que a gente representa a ligação metálica. Então, na parte final do livro de vocês, nós temos o que nós chamamos de nomenclatura das substâncias. Então, como é que eu sei que a ligação entre o Na e o Cl dá origem ao cloreto de sódio? Por que não é sódio-cloro o nome da substância? Então, é porque, na verdade, quando dois átomos se ligam, estabelecendo uma ligação química, eles passam a formar substâncias que vão receber nomes específicos, que esses nomes serão dados de acordo com uma série de regras de nomenclatura, tá bom? É o que nós veremos na próxima videoaula.